As cenas do mar pegando fogo após o vazamento de gás de uma válvula submarina de extração de petróleo no Golfo do México chocaram o mundo no início do mês passado e trouxe consigo um debate acerca do impacto ambiental que a exploração de petróleo no oceano pode causar na vida marinha e humana com um possível vazamento. A Pemex, empresa de óleo e gás do México, disse no início de julho que ainda vai investigar melhor a causa do incêndio e vazamento. Mas, de acordo com relatórios preliminares, a instalação foi atingida por chuvas intensas e uma forte tempestade elétrica, o que pode ter sido a causa principal da origem do incêndio. Essa não é a primeira vez que vazamento de petróleo no Golfo do México causa impacto mundial pelas cenas filmadas. Em abril de 2010, a plataforma marinha de uma empresa britânica explodiu na costa do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, deixando 11 mortos e sendo considerado o maior derramamento de petróleo da história daquele país. O vazamento teve impacto direto na vida marinha e econômica de uma parte da nação mais poderosa do mundo, já que a disseminação do óleo chegou à costa sudeste do país, devastando não apenas a vida selvagem que ali reside, mas também as economias costeiras dos estados do Texas, Alabama, Mississippi, norte da Flórida e o estado da Louisiana, esse último o mais atingido. Ao que tudo indica, esse tema será amplamente discutido no Brasil nos próximos anos, já que em estudos recentes de pesquisadores autônomos, publicado no começo desse ano pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a FIEMA, indicou a existência de grandes volumes de petróleo na região que abrange o litoral norte do Brasil. O estudo indica um possível segundo pré-sal no país, apontando a possibilidade de existência de aproximadamente 20 a 30 bilhões de barris de petróleo. O pré-sal original, localizado na região sudeste, entre os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, são 40 bilhões. E essa possibilidade de um novo pré-sal no litoral do Amapá, Pará e Maranhão já abriu uma disputa entre empresas de exploração de petróleo e órgãos ambientais. O interesse na região surgiu com a descoberta de grandes volumes de petróleo em áreas de outros países com características semelhantes à margem equatorial brasileira, pois, de acordo com o estudo, as descobertas na Guiana, Suriname e Guiana Francesa têm um significado importante para o Brasil, já que tudo indica que o potencial petrolífero realizado nesses países vizinhos se estende pelo litoral brasileiro, passando pelo Amapá, Pará e Maranhão, indo possivelmente até o Ceará. Grandes empresas petrolíferas estão de olho na margem equatorial brasileira já há alguns anos. Algumas chegaram a comprar concessões de áreas na bacia do Foz do Amazonas, no litoral do Amapá e Pará, mas não conseguiram tirar seus projetos do papel, pois não receberam o aval do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A francesa Total, após 2 tentativas de obter licenciamento, desistiu do negócio e preferiu repassá-lo à Petrobras. A estatal brasileira é dona de 3 blocos na bacia do Pará-Maranhão, mas ainda não há extração. Já a Enalta, outra petrolífera brasileira de médio porte, possui 2 blocos na bacia, mas ainda não perfurou nenhum deles. A empresa classificou a região como estratégica para os seus negócios, de alto valor prospectivo. Porém, segundo o IBAMA, a atividade econômica pode comprometer a sobrevivência de recifes de corais, que se estenderiam do Amapá até o Maranhão. O órgão enxerga também riscos ao Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz, localizado no litoral maranhense, além das regiões do Salgado Paraense e o arquipélago do Marajó, no Pará, que são partes de uma região com várias unidades de conservação da flora e fauna marinha. Do lado dos investidores, o argumento é de que faltam estudos mais aprofundados sobre os possíveis prejuízos ambientais com a exploração da bacia e de soluções que possam ser elaboradas para minimizá-los. Em abril desse ano, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma subcomissão especial para estudo, discussão, acompanhamento e aprimoramento das informações do novo pré-sal, localizado no arco norte do território brasileiro. Na prática, o colegiado vai acompanhar o andamento de análise sobre a existência de grandes volumes de petróleo na região e auxiliar a elaboração de políticas públicas voltadas ao processo de extração petrolífera.
De acordo com o autor do requerimento, o deputado Cássio Andrade, do PSB Pará, a criação desta subcomissão possibilita que a população dos estados da região norte, especialmente do Pará, acompanhe todo o processo, principalmente pela importância do desenvolvimento regional a partir de uma possível produção petrolífera. Vale ressaltar que o Pará e o Maranhão estão entre os estados que têm as melhores perspectivas de crescimento econômico para os próximos anos, grandemente impulsionada pela grande mão de obra, pela forte extração e exportação mineral, além do crescente agronegócio e o setor de serviços que se consolida na região. Porém, esses estados ainda estão nas últimas posições entre todas as unidades federativas do país nos índices sociais, como expectativa de vida, renda e educação. Entre os piores e mais relevantes acidentes ambientais envolvendo a exploração de petróleo no Brasil na última década estão um desastre acontecido em 2011 na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, que acabou derramando cerca de 588 mil litros de petróleo no mar. Além disso, em setembro de 2019, o Brasil também sofreu grandes prejuízos com o derramamento de petróleo, só que dessa vez de origem desconhecida, que acabou sendo registrado em todos os estados da região Nordeste, mais os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mesmo esse último desastre tendo ocorrido possivelmente no transporte de petróleo extraído em outro país, os impactos ambientais e econômicos foram sentidos de forma direta nas regiões afetadas. Ainda é altamente incerto como o impacto econômico se dará na faixa norte do país, caso seja confirmada a existência dessa grande reserva. Além disso, ainda haverá um grande caminho que pode levar anos para encontrar soluções que minimizem os impactos ambientais, fazer a extração e a comercialização desse bem. Hoje, o Brasil é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, com uma participação global de 4% e produzindo cerca de 3,67 milhões de barris por dia, segundo a Agência Internacional de Energia. Além disso, a participação do setor de petróleo e gás natural no PIB brasileiro chega a 13%, de acordo com o IBGE. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sugestões, mandem por e-mail. Lembrando que todos os textos básicos para a criação desse vídeo estarão linkados na descrição. Um grande abraço a todos e até a próxima.